Nós vamos falar hoje sobre dois milagres. Vamos falar primeiro sobre a pesca maravilhosa de Pedro e depois sobre a purificação de um leproso também na cidade de Cafarnaum. Então vamos ler a versão de Lucas, Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então Jesus foi até o litoral, pode ser que seria ali a costa mesmo da cidade de Cafarnaum. Enfim, veja aí no mapa, esse é o mar da Galileia, chamado Lago de Genezaré. Bom, tinha tantos nomes, né? Agora é um lago porque água doce, não era água salgada. Mas chamavam de mar porque era muito grande. Então tem aí 21 quilômetros de extensão, mais ou menos 12 quilômetros de largura, 12 a 13 quilômetros, mas é um lago gigante que está em uma depressão, a 220 metros abaixo do nível oceânico, que seria o nível do mar Mediterrâneo. Muito bem. Então é um lago com uma diversidade razoável de peixes, é um lago que trazia o sustento para muitos pescadores. O comércio de pesca, vamos dizer assim, Bispo G, para a região, que era a região pobre, a galera considera uma região pobre no Império Romano, ser pescador era melhor que ser agricultor, dentro do Império Romano. O agricultor provavelmente era mais taxado, também numa terra que não tinha facilidade para plantar. Verdade. Então ser pescador era aquela coisa assim, não é bom, mas também não estou tão mal. E eles viviam muito bem. No caso de Tiago e João, eles tinham empregados. A versão fala, acho que se não me engano em Mateus, que eles tinham empregados. Então se Zebedeu tinha empregados, os seus filhos, juntos ali, então ele já era tipo um pescador um pouco mais rico. Assim, ele tinha... Então existiam pescadores ricos, mesmo analfabetos, mesmo assim à margem social. Tinha alguns que acabavam tendo uma condição muito boa de vida, dentro daquele contexto. Os carpinteiros, naquele período, tinham uma condição muito boa de vida, por causa que as cidades que tinham sido destruídas por algumas revoltas judaicas ali na região da Galileia, precisavam de reconstrução. Então, carpinteiros, construtores, se deram muito bem nessa época, um exemplo da profissão de Jesus e de sua família. Agora, o Mar da Galileia tinha peixes incríveis. Por exemplo, tinha um peixe chamado, até tem o nome Simones, Tristamela Simones, você está vendo aí na tela, é o peixe famoso aí. Tinham carpas gigantes, principalmente as carpas davam muito dinheiro. Tinha também tilápias, tilápia também é muito famosa na Galileia. Então, peixes aí que giravam comércio alimentício. Agora, Bispo G, por que Jesus conduzia o povo até o mar? E ele fala assim, olha, me dá espaço aí no teu barco para eu ficar em cima do teu barco para eu falar para o povo. Ou seja, ele ficou de costas para o mar, em cima do barco, em direção a todo o povo, que acho que nele não cabia mais, a praia devia estar lotada também. Mas tinha alguma tática nisso, Bispo G? Tinha. Vejam, se ele é um homem que precisava falar às multidões, naquela época não tinha megafone,
Ali não tinha um anfiteatro, mas tinha algo que era como um anfiteatro. Então, a Galileia, nós vemos já próximos do próprio Mar da Galileia algumas montanhas. Então, os montes que tinham ali, as pessoas se sentavam nos montes e Jesus, de algum lugar estratégico, podia falar e falar com uma multidão ao mesmo tempo. Então, de dentro do mar, ele fala e o vento, a brisa, nem é um vento, é uma brisa constante. E ela vem do Oriente, leva e propaga a voz dele. só. Então, uma estratégia. E isso é uma realidade, Dani, até pelo fato também que o mar, ele é um bom condutor. Então, o fato de Jesus querer falar às multidões, né, a primeira coisa que ele pega o barco de Pedro, né, dos sócios. Por que ele pegou o barquinho para falar para a multidão? Às vezes a pessoa fala, mas como vai falar do barquinho por quê? Por essa característica. O mar é muito mais fácil de ir a voz e pegava o vento, levava e o povo que ficava, como num anfiteatro, recebia essa palavra. Isso é tão notório. Às vezes nós estamos surfando, eu já muitas vezes... Verdade, eu pensei nisso agora. Olha só isso. É muito interessante, às vezes você está surfando e dá uma calmaria. Dá uma calmaria, você começa a ouvir as pessoas conversando lá na praia. Se houver o vento que a gente chama o vento terral, a gente começa a ouvir as pessoas conversando, batendo papo na praia, verdade. como se estivesse ali do teu lado. É a coisa mais esquisita que tem. Dá uma calmaria, você fica falando, caramba, os caras estão na praia falando. Então, Quando você está no mar, é claro, tem o estouro das ondas, mas a impressão de estar na praia é que você ouve quase que o mesmo volume como se estivesse ali dentro do mar. É verdade. Então, quando a gente fica ali na região que a gente chama de quebra-coco, que é onde explode mais as ondas, né, tem as arrebentações mais fortes, normalmente o surfista ele fica fora desse quebra-coco, que a gente chama de outside, para ele pegar essas ondas e ir até a margem. É notório que o barulho ali é tão parecido com você está na praia. Porque quando você está na praia com esse vento, quando tem esse vento que vem do mar, é ensurdecedor o barulho das ondas, as ondas quebrando quando o mar está furioso. Quase o mesmo volume como se estivesse lá dentro. É isso mesmo. É uma condução impressionante. Eles ficaram a noite inteira tentando pescar e foi um dia ruim. Eita, dia ruim, né? Dia que não deu nada. Puxaram a rede, pegaram mais bota... Pegaram mais pneu do que... do pneu, que saquinho plástico branco. Pois é. Pegaram tudo menos peixe. E aí, Jesus fala, olha, lança de novo. Agora, Pedro olhou e falou, olha, eu vou lançar sob a tua palavra. Né? Até é engraçada a palavra grega, que acho que é epistata, não sei se é epistatal ou pistata, mas é aquele com o direito de mandar, ou seja... eu estou obedecendo sobre a tua palavra porque você tem moral para falar. Se fosse qualquer outro aqui, até meu sócio falasse para ir pescar de novo, eu ia falar, na boa, cara. Chega. Se tivesse qualquer pescador experiente aqui, ia falar, não, põe de novo. Mas, eu fiquei aqui a noite inteira. A gente não pegou nada. Eu sou um pescador experiente. Todos eram pescadores experientes. Todos estavam ali se dedicando e nada. Então, eles vão puxar... E, assim, quase que o barco afunda. Imagina que loucura. Mas não é possível. E aí começa a entender a importância de uma palavra. Por quê? Porque ele não teve nada e a palavra mudou a cena. Amém. Olha o poder que a palavra tem. A palavra liberada e o envio, porque ele aceitou a palavra... Ele obedeceu a palavra. É verdade. Ele acatou a palavra e por isso ele viveu o grande milagre. Agora, o mais interessante é o que vai acontecer depois. Porque Jesus os chama Pedro e depois vai chamar também Tiago e João, para serem os seus discípulos oficialmente. Então agora vocês vão ser pescadores de homens. Estou levando vocês a uma outra condição. Então, só recapitulando, Bispo G, 1 ano antes, quando Jesus é batizado por João, João fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. João tinha discípulos. Dá-se a entender que é André e João, porque fala no texto que André foi falar com Pedro, e também parece que é João, porque é João que está escrevendo. Dá-se a entender. E, olha, eu encontrei o cara que João Batista estava falando. Então, eles passam a crer em Jesus. Então, alguns estudiosos, muitos entendem o quê? Que naquele momento eles creem em Jesus,
mas se tornam oficialmente discípulos com a intenção apostólica nesse milagre, nesse chamamento. Concorda com isso, Bispo G? Amém, porque ali a gente percebe que eles resolveram largar as redes. Porque qual é o posicionamento de uma pessoa que tem um sucesso tão grande numa pescaria? Encheram as redes chegaram a rasgar de tanto. Teve que 2 barcos tirar. Encontrei a continuidade do meu futuro. Vou continuar pescando o resto da vida. Agora, embaixo da palavra de Jesus, vou pedir para ele passar aqui todo dia. Mas aí o que ele faz? De agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. E aí eles deixam as redes. E deixam as redes cheias, né? Interessante, deixou as redes cheias, quer dizer, realmente assumiram o chamado. Deixou o velho Zebedeu lá com um BO na mão. Um BO bom até, né? Teve uma compensação, né? Pelo menos uma rede cheia ele já teve, né? Então já... Pagamento por uns dias aí. Já meio Não garantido. senti tanto dano. É verdade. Até nisso, Jesus se preocupa. Fala, você está abandonando a tua família, sem dúvida, mas ele vai ter a recompensa dele. Uhum. Eu não estou deixando ele na mão. Porque imagine, se esses homens abandonassem a sua família, né, o pai idoso, né, ou pelo menos já com uma certa idade, né, abandonasse no momento de crise, porque eles estavam em crise, não pescou nada. É verdade. Então Jesus foi muito cuidadoso, porque eles tiveram uma reação radical. Muito radical. Até soava como algo negativo para os religiosos judaicos. Você está abandonando tua família. Nossa. Você está abandonando o teu negócio para seguir um cara. Quer dizer, era uma escolha radical. Era um discípulo radical. Não é igual eles eram assim, discípulos de João. Aí eu sigo o João, mas eu continuo pescando, fazendo meus afazeres. Vou até lá, recebo uma ministração, volto. Acaba sendo mais seguidor, mais assim, fiel do que realmente um discípulo. O discípulo radical que vai abandonar tudo e vai comer o pão do mestre, vai viver do mestre. Uma dependência direta do mestre. Então eles passam a ser os matetes, né? Quer dizer, agora eu sou ensinado. Aquele está sendo ensinado por Jesus. Existia também esse hábito, Bispo G, do discípulo escolher o mestre. Porque no judaísmo tinham muitas vertentes, muitos partidos. Então o povo, cada um escolhia qual que era a sua vertente. Então, quer dizer, eles estavam escolhendo ali Jesus como seu mestre. Isso, e ao mesmo tempo sendo escolhidos, né? Pois é. Jesus fala, larga as redes, vem e segue-me. De agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. Por isso que é muito diferente do costume antigo. Eu vou seguir o mestre fariseu. Tudo bem, eles escolheram Jesus, mas eles foram chamados também. Viu? Jesus orou antes de escolhê-los. Claro. Jesus foi num monte, orou, clamou para escolhê-los. E a promessa, e tem uma promessa, era um envio carregado de promessa. Eu vou fazer vocês vão se tornar, através de mim, pescadores de homens. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, Bispo G, porque eles foram limpar as redes. E o limpar a rede é separar o peixe daquilo que não é peixe. Então, ser pescador de homens vai além de pescar. Eu estou também separando aquilo que é escolhido e o que não é. Ou seja, eu vou lançar a rede, eu vou pregar para a multidão. Mas alguns serão escolhidos, serão limpos, e outros não. Vão rejeitar. Outros vão rejeitar. Ser pescador de homens, porque eles eram pescadores de rede, eles não eram de anzol. Então, eles lançavam as redes, eu vou pregar o evangelho, eu vou lançar, e depois haverá essa separação daquele que vai continuar na fé e daquele que não vai continuar, aquele que vai desprezar a fé. Uma outra coisa muito interessante, Bispo G, é que eles tinham uma cooperativa. Era comum ter cooperativa de pesca na época, porque o equipamento era caro. O barco, a rede, eles falam de comunidades humildes. Aprender a viver em igreja, porque a igreja é uma grande cooperativa. Então, cada um tem a sua atividade, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua função. Então, trabalhar com redes é uma coisa muito louca, né? Ser pescadores, nós somos uma grande rede, nós somos uma igreja. E precisa da força de todos. Um só puxando essa rede, não dava.
Precisa de mais gente puxando a rede, fazendo a seleção, limpando. Isso também nos dá um entendimento como o evangelho ele é muito dinâmico, como não precisa de mais gente, porque a rede vai sendo puxada e são muitas e muitas pessoas e precisam de pastores que vão cuidar desse povo. E a última figura que eu pensei, Bispo G, que é muito interessante, é que quando você pesca, o peixe morre. O peixe não continua vivo depois que você pescou. O peixe vai morrer. Daí você tira esse entendimento daquilo que eu estou pescando, agora eu sou pescador de homens. Esse homem que eu estou puxando na rede, ele vai morrer. Ele vai morrer para esse mundo. Ele vai morrer fisicamente e agora ele vai se tornar o quê? Um homem espiritual. Amém. Não é? Essa nova vida que eles vão dar eu estou te tirando desse mar que são as multidões, o mundo e tudo isso, essa coisa cultural, essa salada, que é exatamente o significado de mares e oceanos, em Apocalipse, em tantas outras coisas. Eu estou tirando você dessa realidade cultural, você está morrendo para isso. Você não faz mais parte disso, isso não é mais a tua verdade. E agora você vai participar de um novo reino. Amém. Né? É fantástico como que num exemplo de Cristo no envio, existem tantas figuras daquilo que seria o exercício da pregação do evangelho e a constituição da igreja. Amém, perfeito. Né? Muito bem, nós vamos falar agora de mais um grande milagre no começo do ministério de Jesus Cristo, Jesus que ficou 2 anos na região da Galileia. E nós estamos agora na cidade de Cafarnaum, o quartel-general do ministério de Cristo e dos seus apóstolos. No bloco passado, nós falamos do chamado oficial aí de Pedro, André, Tiago e João, os pescadores que se transformaram em pescadores de homens. E vamos falar agora da purificação de um leproso. A lepra, que era uma doença terrível na época, era algo horroroso e que a lei de Moisés também tinha assim detalhes sobre como tratar um leproso. Então vamos ver como se deu esta cura. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiserem, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Nós temos este mesmo texto narrado no capítulo 8 de Mateus. A gente vê que os evangelhos que nós chamamos de sinóticos, muitos milagres são narrados, mas de formas diferentes. Eles não quer dizer que tem contradição, mas apenas tem riqueza de detalhes e intenção do autor. Por exemplo, Mateus vai dar o foco mais na questão da lei. Ele vai dar um foco porque Mateus fala Jesus como o rei dos judeus. Marcos já tem aquela visão mais humana de Jesus, como servo. Então aqui, Jesus, que nós vemos o texto Jesus à disposição daquele leproso. Eu estou aqui, você está pedindo ajuda, eu vou te servir, eu vou te ajudar. Então, a intenção de Mateus, alguns estudiosos falam que nesses capítulos, relatar milagres parecidos com o de Moisés, para falar, aqui está quem é maior que Moisés. Interessante. Não é? Muito bem. Ele vai purificar leprosos. Né? Moisés vai falar de leproso, vai falar do exemplo da própria irmã de Moisés, que ficou leprosa, ficou um tempo ali exposta, durante 7 dias e tudo mais. Bom, lepra é uma doença antiga, Bispo G. É uma doença que cruzou a antiguidade. Aliás, até a Idade Média. Idade Média, nós temos casos aí na história da Idade Média, por exemplo, quando aquela guerra famosa na Idade Média, de Saladino, quando Saladino luta por Jerusalém, o rei que mantinha a paz em Jerusalém, ele morreu de lepra. Né? E depois entrou
algum barão ali francês, que aí Saladino tomou Jerusalém de volta, enfim. Isso aí deve ser por volta entre o ano 1000 e 1100 depois de Cristo, que são as famosas cruzadas. Então você vê uma doença terrível, cruzou E não escolhia, milênios. né? E não escolhia só o povo, porque você vê, ele era o rei. Então, e uma malignidade tão grande atingindo o rei também. Né? A lepra, ela é uma doença muito específica chamada hanseníase, ou doença de Hansen. Ela acontece por uma bactéria que vai apodrecendo a pele e apodrecendo também as extremidades. Então a pessoa ia morrendo apodrecendo, por isso que fala que a pessoa estava impura, porque ela estava podre, cheirava mal. Nós vemos o caso de Jó, que começou a se raspar com caco. Agora, é uma coisa muito importante, é que os escritores também falam de lepra, qualquer doença, não só lepra, hanseníase, mas qualquer doença que apodrecia, doenças de pele, doenças que indicavam impureza. Ou seja, quando se falava em curar leproso, usava-se o termo purificação de um leproso. Leproso era purificado. Então, pela lei de Moisés, quando se identificava uma lepra, então começavam a aparecer feridas, coisas do gênero. Quando se identificava a lepra, inclusive Levítico 13 fala como se identificar. Identificou. A lepra, ela é meio branca e tal, tem aspecto de lepra. Essa pessoa ela era isolada da congregação, ela ficava fora do acampamento. Ela ficava assim, imagine, é uma desgraça, né, Bispo G? A pessoa ficava passando frio, ela se relacionava, os leprosos se organizavam, mas passavam fome, passavam necessidade e morriam sozinhos. Puxa, que coisa absurda, a família não apoiava. Alguns familiares até levavam comida, mas tinham que manter a distância, porque era uma doença altamente contagiosa. Então, ele tinha toda uma série de regras visando a preservação do povo, porque Deus tinha um objetivo, através do povo de Israel, vir o Messias. Então, o povo precisava ser preservado. Muito bem. Então, os leprosos não podiam estar em convívio social. Então, aquele leproso já não vivia aí no vilarejo com as pessoas. Provavelmente esse leproso ficava em um lugar ermo. Isolado. Um lugar solitário. E um dado interessante, Dani, que aqui fala que ele era coberto de lepra. E a palavra usada é a palavra plero. Nossa. Da onde vem pleroma, que é completamente, né? O pleroma é aquilo que nos enche completamente. Então, a plenitude de Deus é o termo pleroma. Então, imagine como é que ele estava. Ele não tinha só uma lepra aqui, ele era coberto, pleno de lepra. Imagina o cheiro, podre. E normalmente os leprosos ficavam com uma roupa preta por todo o corpo, né, se cobrindo porque não queriam expor-se, né, e tudo mais. Era uma desgraça. Enfim. Então, primeiro, esse cara, Bispo G, ele já vivia uma sentença, porque muitos religiosos falavam que a lepra era fruto de pecado, principalmente de calúnia, as coisas doidas, né? Enfim. Então ele já era um cara marcado, ele sai desse isolamento, ele entra no convívio, não podia. Ele entra no meio da multidão, vai lá em direção a Jesus, e era, lembrando que era um sábado. Era um sábado, então ninguém poderia trabalhar. Então a cidade estava cheia, a sinagoga estava cheia. Ele vai até Jesus, nem aí com opinião de religioso, se ele ia ser morto, apedrejado, então nem aí. Verdade. Ele quebra a lei mosaica, ele desobedece a lei. Então ele vai, se aproxima de Jesus. Jesus olha para aquele homem, e Jesus também quebra uma lei. Então, ele não poderia estar ali no meio social, ele não poderia estar naquele convívio social, isso era um absurdo, ele estava colocando toda aquela população em risco. Agora, além dele quebrar a lei de Moisés, Jesus também quebra a lei de Moisés, curando o leproso. Olha só, Bispo G, ele toca no leproso. Então, ele fala, mas gente, será que esse cara é de Deus? Imagina o povo falando, será mesmo que ele é enviado de Deus? Ele acabou de desobedecer a lei de Moisés. Ele está tocando num cara impuro. Então não é só uma questão de colocar o dedo em um homem coberto de lepra
ou seja, um estágio avançado da doença, você tocar e correr o risco de contrair a doença. Ele estava tocando em um cara impuro. Então, ele estava quebrando uma lei. Mas Jesus, ele veio exatamente para isso. Amém. Ele veio para tirar o ranço da lei. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio tornar a lei completa, porque a lei tinha falhas. A lei tinha algumas coisas que não tinham mais sentido para aquele momento. Então Jesus vem tratar estes detalhes da lei. Imagina, o leproso ficou leproso porque tem pecado? Caluniou? Não. Contraiu, pode ser por causa que a peste estava ali, enfim, a bactéria ou coisa do gênero. Agora, Bispo G, o interessante é como esse homem se aproxima também de Jesus. Ele se aproxima se humilhando. Amém. Ele fala assim, Jesus, tu podes me purificar? Se tu quiseres, tu podes. Jesus fala, eu quero. Então ele foi com muito mais humildade do que muitas pessoas estavam ali ao redor. Reconhecendo que esse Jesus que ele estava ouvindo os rumores, poderia purificá-lo. E realmente o purificou, tinha poder para isso. Agora, Jesus não queria ofender a lei de Moisés. Por quê, Bispo G? Porque ele dá uma ordem. Ele fala, agora, você cumpra aquilo que a lei ordena. Lá em Levítico 14 fala o quê? Que você tem que ir ao sacerdote se você se foi purificado. Você tem que entregar as ofertas, os sacrifícios, se apresentar para ser avaliado pelo sacerdote e aí sim ser reintegrado ao convívio social. Então a gente não vê assim Jesus querendo ofender. Dani, o Novo Testamento é o Novo Testamento. O Testamento só tem valor a partir do momento que o testamentário já não existe mais, entre aspas, morreu. Então, até aquele momento, Jesus ainda estava cumprindo com a lei. Ele foi apresentado no templo, e tudo que ele fazia de acordo com a lei, porque seria até algo estranho Jesus, o Filho de Deus, ser alguém contrário à lei, e a lei foi dada por Deus. Obviamente, houve uma distorção, ela perdeu a sua eficácia pelo tempo, ela foi contaminada pela religiosidade, mas independente se os fariseus se contaminavam com a religiosidade, Jesus de maneira alguma. Então ele tinha o quê? Ele tinha habilitação para continuar cumprindo com a lei. Porque a lei era algo que fazia parte do plano do Pai para ele. E após isso, o Novo Testamento, a lei então, ela teria sido usada até aquele tempo e depois Jesus daria continuidade através do Espírito Santo. E também muita sabedoria de Cristo em saber que já estava um grande alvoroço na cidade. Os romanos já deviam estar de olho. Aí imagine os religiosos vendo esse alvoroço e falando, agora o cara está anulando a lei de Moisés. Então Jesus falou, vai lá, entrega a oferta lá que eles vão ficar de boa. Né? Vai lá e cumpre o que tem que ser cumprido, para que esse escândalo não crie um fermento, e esse fermento acabe trazendo para o povo um sentimento de revolta. É verdade. Porque imagine, daqui a pouco o povo está falando, não precisa mais de lei de Moisés, não precisa de mais nada. É Jesus. Então Jesus não queria ter essa figura política, que na verdade era a expectativa dos judeus. Não, vai vir um cara que vai esmagar os romanos, que vai colocar os religiosos para correr, porque agora nós vamos ter um vínculo direto. Jesus não veio para ser essa figura política. Então Jesus falou, é melhor eu ter paz, né, não ofender os sacerdotes. Para o quê? Para não criar exatamente no povo esse tipo de expectativa, ia ser algo horrível. Algo que ia acabar atrapalhando o propósito de Cristo. Né? Então é impressionante. Jesus seria reconhecido de outra forma, entrando ali em Jerusalém triunfalmente. Amém. Então Jesus, ele sabia quem ele era o Messias e tudo aconteceria na hora certa. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, primeiro estudamos o milagre do chamado de Pedro para ser pescador de homens. Pela obediência à palavra de Cristo, pescou tanto, após uma péssima noite, que quase afundou o barco.
Os 4 sócios, Pedro, André, Tiago e João, abandonaram seus negócios na Galileia e seguiram radicalmente a Jesus. Em seguida, um leproso implorou por cura, aproximando-se de Cristo, desobedecendo a lei de Moisés. Jesus o tocou e o purificou, quebrando 2 leis de Moisés: tocar leprosos e trabalhar no sábado. Mas Jesus não queria ofender os sacerdotes, então ordenou o leproso a cumprir a lei de Moisés, entregando as ofertas e testificando com os sacerdotes a sua cura. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.